A tempestade estava desabando feito fim de mundo naquela quinta-feira de março, quando o caminhão parou na beira da estrada de terra. Osvaldo, 52 anos, caminhoneiro que conhecia cada buraco daquela região serrana de Minas Gerais, tinha o costume de parar ali perto do córrego para descansar um pouco antes de subir a serra. Mas o que ele viu naquela noite ia virar a vida dele de ponta cabeça nos próximos 10 meses. Lá embaixo, segurando num tronco velho que já estava quase soltando da margem, tinha uma moça grávida com a água batendo na barriga. O córrego tinha virado um rio bravo com a chuvarada, e a coitada estava gritando por socorro, toda molhada e tremendo. Osvaldo era conhecido por 3 coisas bem marcantes. Tinha uma teimosia de jumento bravo, um coração mole demais para quem estava sofrendo, e uma lealdade que não deixava ninguém na mão, mesmo quando isso ia dar problema para ele. Sem pensar 2 vezes, ele desceu o barranco escorregadio, sentindo a lama grudando nas botas velhas. A chuva caía tão forte que mal dava para enxergar um palmo na frente do nariz. Quando chegou perto da moça, ela estava quase sem força, agarrada naquele tronco, feito se fosse a última coisa no mundo. Osvaldo esticou o braço, pegou ela pela cintura e puxou com força para a terra firme. Foi só quando chegaram na margem que ele viu direito. Ela não estava só molhada de chuva, não. Estava chorando feito criança assustada. A barriga dela era grande. Devia ter uns 7 ou 8 meses de gravidez. O vestido encharcado grudava no corpo e ela tremia tanto que os dentes batiam um no outro. Osvaldo tirou a jaqueta grossa que usava e jogou nas costas dela, mesmo ficando só de camisa na chuva fria. "O que você está fazendo aqui sozinha, moça?" ele perguntou, ajudando ela a subir o barranco. Ela não conseguiu responder na hora, só chorava e se agarrava no braço dele. Quando chegaram no caminhão, Osvaldo ligou o aquecedor e esperou ela se acalmar um pouquinho. Demorou uns bons 15 minutos até ela conseguir falar, e quando falou, as palavras saíram cortadas pelo choro. "Ele me jogou aqui, disse que o filho não é dele, me deixou e foi embora." Osvaldo sentiu uma raiva subindo pela garganta. Que tipo de cabra safado faz uma coisa dessas com uma mulher grávida? Mas não era hora de ficar pensando nisso. A moça precisava de ajuda urgente. "Como é seu nome, moça?" "Clarice. Clarice Ferreira. Tenho 24 anos. Tá bem, Clarice. Vou te levar para o posto de saúde agora mesmo. Segura aí que a estrada tá ruim." O posto de saúde mais perto ficava em Pedra Linda, uma cidadezinha pequena cravada no meio da serra, onde morava a irmã de Osvaldo. Ele conhecia cada curva daquela estrada de terra, mas com a chuva tinha ficado um lamaçal só. O caminhão derrapava, mas ele seguia firme, olhando de vez em quando para o lado para ver se Clarice estava bem. Ela tinha parado de chorar, mas ficava com a mão na barriga, fazendo carinho, sussurrando baixinho alguma coisa que ele não conseguia entender. Era bonita a moça, tinha um rosto fino, cabelo preto comprido todo molhado e uns olhos castanhos que pareciam carregar um mundo de tristeza. Quando chegaram no posto, já passava da meia-noite. A enfermeira de plantão, Dona Neuza, uma senhora gorda de uns 60 anos, atendeu eles meio sonolenta, mas logo ficou esperta quando viu o estado de Clarice. "Meu Deus do céu, menina, que aconteceu com você?" Enquanto Dona Neuza examinava Clarice, Osvaldo ficou na salinha de espera, andando de um lado para o outro. Tinha um café velho na garrafa térmica e ele tomou 2 copos, tentando esquentar o corpo. A roupa dele estava encharcada, mas nem ligava. Só queria saber se a moça e o bebê estavam bem. Depois de uns 40 minutos, Dona Neuza saiu do consultório. Ela e o bebê tão bem, graças a Deus. Mas ela está muito abalada, precisando de repouso e cuidado. Você é parente dela? Não, senhora. Achei ela se afogando no córrego e trouxe para cá. Dona Neuza olhou para ele com aquele jeito de quem está medindo a pessoa, decidindo se confia ou não. E agora? Ela não tem para onde ir.
Diz que a família cortou relações quando ela ficou grávida solteira. Osvaldo coçou a cabeça, pensando. Não era problema dele, tecnicamente. Tinha feito a parte dele, salvado a moça, trouxe para o posto. Podia ir embora e pronto. Mas quando olhou para o consultório e viu Clarice lá dentro, pequenininha naquela maca, com a mão na barriga e os olhos assustados, não conseguiu. Eu tenho uma casa aqui em Pedra Linda. Na verdade é da minha irmã, mas tem um quartinho nos fundos que não usa. Ela pode ficar lá até o bebê nascer se quiser. Dona Neuza arregalou os olhos. Você tem certeza disso, moço? É uma responsabilidade grande. Tenho. Não posso deixar ela na rua, grávida desse jeito. Foi assim que, naquela madrugada chuvosa, Osvaldo levou Clarice para a casa da irmã dele. Joana, 48 anos, era uma mulher de língua afiada, mas coração bom. Quando o irmão bateu na porta às 2 da manhã, com uma grávida desconhecida, ela quase teve um troço. Osvaldo, pelo amor de Deus, que história é essa? Ele explicou tudo rapidinho, e Joana, mesmo resmungando que o irmão era muito cabeça mole, preparou o quartinho dos fundos para Clarice, colocou o lençol limpo na cama, trouxe uma toalha, arrumou uma roupa seca emprestada. Clarice quase não falou nada, só agradeceu baixinho e deitou. Estava exausta demais para qualquer conversa. Osvaldo ficou ali mais um pouco, conversando com a irmã na cozinha. Você tá louco, Osvaldo? Não conhece essa moça de lugar nenhum. E se for tudo mentira? E se ela estiver fugindo de alguma coisa ruim? Ela estava se afogando, Joana. Não vou deixar uma mulher grávida na rua. Seu coração mole ainda vai te meter numa encrenca danada. Mas por baixo da bronca, Joana estava comovida também. Ela mesma nunca tinha conseguido ter filhos. E ver aquela moça grávida sozinha no mundo mexeu com ela. Osvaldo passou o resto daquela noite na casa da irmã, dormindo no sofá da sala. De manhã cedo, antes do sol nascer direito, ele precisava pegar a estrada de novo. Tinha uma carga para entregar em Governador Valadares e não podia atrasar. Mas antes de ir embora, bateu de leve na porta do quartinho dos fundos. Clarice estava acordada, sentada na cama, olhando pela janelinha que dava para o quintal. Eu vou ter que viajar, mas volto daqui a 5 dias. Minha irmã vai cuidar de você. Qualquer coisa, ela sabe onde me achar. Por que você está fazendo isso? Clarice perguntou com aquela voz baixinha. Não me conhece, não me deve nada. Osvaldo ficou sem jeito, coçou a nuca. Porque é o certo a fazer, só isso. Descansa agora, você precisa. Nos primeiros dias, Clarice mal saía do quarto. Era tímida, feito um bicho do mato, assustada com tudo. Joana levava comida, conversava um pouquinho, mas a moça respondia só o necessário. Tinha um jeito arredio, como se tivesse medo de se apegar às pessoas. Mas Joana era persistente. Aos pouquinhos, foi conquistando a confiança de Clarice. Descobriu que ela tinha sido professora numa escolinha de interior, lá pros lados de Ouro Preto. Gostava de ler, adorava poesia, e o sonho dela era dar uma vida digna para o filho que vinha chegando. E o pai da criança? Joana perguntou num dia, enquanto as duas descascavam batatas na cozinha. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. O rosto de Clarice fechou na hora. Ele era um rapaz que trabalhava na prefeitura. A gente namorou uns 6 meses. Eu achei que era sério. Quando contei que estava grávida, ele sumiu. Simplesmente desapareceu da cidade. Depois descobri que ele tinha noiva em outra cidade, que o casamento já estava marcado. E sua família? Meu pai é comerciante em Ouro Preto, homem rígido, daqueles antigos. Quando descobriu que eu estava grávida solteira, me expulsou de casa. Disse que eu tinha manchado o nome da família, que não queria mais me ver. Minha mãe chorou, mas não teve coragem de ir contra ele. Joana sentiu o coração apertar. Que tipo de pai faz isso com a própria filha? E o tal do marido que te jogou no córrego?
Clarice baixou a cabeça, envergonhada. Não era marido, não. Era um homem que conheci na rodoviária, quando estava indo embora de Ouro Preto sem ter para onde ir. Ele ofereceu ajuda, disse que me levava para a casa dele, que a gente podia se entender. Fui, porque não tinha escolha. Mas no caminho ele começou a fazer propostas indecentes, dizendo que eu precisava pagar de algum jeito pela ajuda. Quando recusei, ele ficou furioso, parou o carro e me jogou para fora na chuva. Foi quando caí perto do córrego. A história era tão triste que Joana não soube o que dizer. Ficou ali, calada, descascando batata, com um nó na garganta. Quando Osvaldo voltou da viagem, 5 dias depois, achou a casa diferente. Tinha cheiro de comida caseira, a cozinha estava arrumadinha e Clarice estava na sala conversando com Joana. Ainda tímida, mas menos assustada. Como foi a viagem? Joana perguntou. Cansativa. Mas trouxe umas coisas. Ele puxou uma sacola. Tinha roupas de gestante que comprou numa loja em Valadares, umas frutas e um ursinho de pelúcia pequenininho. Clarice ficou emocionada com aquilo, os olhos brilhando de lágrimas. Você não precisava... Precisava sim. Você está morando aqui, é o mínimo. Osvaldo tinha sido casado uma vez há muitos anos. A mulher dele tinha largado ele porque cansou da vida de esposa de caminhoneiro, sempre sozinha, sempre esperando. Não teve filhos. Desde então, ele vivia na estrada, sozinho, sem se apegar a ninguém. Era mais fácil assim, doía menos, mas tinha algo em Clarice que mexia com ele. Não era só a situação dela, não. Era o jeito dela, a força que ela tinha por baixo daquela fragilidade toda. A forma como ela não desistia, mesmo com tudo desmoronando em volta. Nas semanas seguintes, Osvaldo começou a passar mais tempo em casa. Pegava viagens mais curtas, voltava mais rápido. Joana percebia tudo e não perdia a chance de alfinetar o irmão. Você tá diferente, Osvaldo. Parece até que rejuvenesceu. Para com isso, Joana. Tô só dizendo a verdade. Faz tempo que não te vejo assim, cuidando de alguém. 1 mês depois que Clarice tinha chegado, numa tarde de domingo, apareceu uma mulher na porta da casa. Era magra, com o rosto cansado. Devia ter uns 50 anos. Tô procurando minha filha. Clarice Ferreira. Me disseram que ela tá aqui. Clarice, que estava no quintal estendendo roupa, ouviu a voz e ficou paralisada. Era a mãe dela. Veio devagar até a porta sem saber o que fazer. Mãe! A mulher começou a chorar assim que viu a filha. Minha menina, meu Deus! Eu estava tão preocupada. Seu pai está procurando você. Procurando para quê? Para me expulsar de novo? Não, filha. Ele está arrependido. Quer que você volte para casa. Clarice sentiu uma mistura de raiva e saudade. Era a mãe dela. A mulher que tinha cuidado dela a vida toda. Mas também era a mulher que não teve coragem de defendê-la quando mais precisou. Não vou voltar, mãe. Aqui eu tô bem, tô sendo cuidada. A mãe olhou em volta, vendo a casa simples de Joana, tão diferente da casa espaçosa que eles tinham em Ouro Preto. Mas, filha, você merece coisa melhor. Seu pai vai aceitar a criança, eu garanto. A gente pode criar ela com conforto. Com que conforto, mãe? O conforto de ser filho bastardo? De crescer ouvindo que a mãe é uma vergonha? Osvaldo, que estava dentro de casa, saiu para a sala ao ouvir a conversa acalorada. A senhora é mãe da Clarice? Sou sim, senhor, e agradeço pelo que o senhor fez pela minha filha, mas agora ela precisa voltar para casa, para a família dela. Quem precisa voltar é ela quem decide, não a senhora. A mãe de Clarice ficou brava com aquilo. E quem é o senhor para se meter na minha família? Sou quem tirou sua filha do rio antes dela morrer afogada. Sou quem deu teto e comida quando a família dela virou as costas. O silêncio ficou pesado. A mãe de Clarice começou a chorar baixinho. Eu não virei as costas. Eu não pude fazer nada. Meu marido... Sua mãe podia ter feito sim, mãe. Clarice interrompeu. A voz firme agora. A senhora podia ter me defendido.
podia ter vindo comigo, mas escolheu ficar do lado dele. E o que eu ia fazer, Clarice? Seu pai é quem sustenta a casa, quem paga tudo. Eu não tenho como me virar sozinha. Eu também não tinha mãe, e mesmo assim tive que me virar. A conversa terminou com a mãe indo embora chorando, dizendo que ia tentar convencer o marido a aceitar melhor a situação. Mas Clarice sabia que era mentira. O pai dela era orgulhoso demais para voltar atrás de verdade. Depois que a mãe foi embora, Clarice ficou abalada. Chorou escondida no quarto, com Joana fazendo cafuné nela, acalmando. Osvaldo ficou na sala inquieto, com vontade de fazer alguma coisa, mas sem saber o quê. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo o que tinha acontecido desde aquela noite chuvosa. Como a vida dele tinha mudado. Como ele tinha mudado. Antes era um homem sozinho, vivendo só para trabalhar. Agora tinha algo para cuidar. Alguém que precisava dele. E o mais assustador, ele estava começando a sentir algo por Clarice que ia além de pena ou responsabilidade. Era uma coisa diferente, que ele não sentia há muito tempo, mas não podia deixar isso crescer. Ela era mais nova, estava vulnerável, grávida, seria errado aproveitar da situação. 3 dias depois da visita da mãe, aconteceu algo que deixou todo mundo de cabelo em pé. O pai de Clarice apareceu. Não sozinho. Trouxe 2 homens com ele, grandalhões, que ficaram parados do lado de fora como se fossem seguranças. Arnaldo Ferreira, 57 anos, era um homem alto, magro, com bigode grisalho e um jeito de quem está acostumado a mandar. Comerciante bem-sucedido em Ouro Preto, dono de 3 lojas de material de construção, ele era respeitado na cidade. Ou melhor, era temido. Vim buscar minha filha, ele anunciou assim que Joana abriu a porta. Clarice, que estava na cozinha, sentiu o sangue gelar. Osvaldo tinha ido comprar pão na padaria, mas já estava voltando quando viu o carro parado na frente da casa. Não vou com você, pai, Clarice disse, aparecendo na sala com a mão na barriga. Você não tem escolha. É menor de idade, tá sob minha responsabilidade. Tenho 24 anos, pai. Sou maior, sim. Arnaldo ficou vermelho de raiva. Não estava acostumado a ser contrariado, especialmente pela própria filha. Então é isso? Vai ficar vivendo de favor na casa de estranhos? Que vergonha, Clarice. Vergonha é o senhor que me jogou na rua grávida. Eu te ofereci uma solução. Podia ter casado com o Geraldo. Ele estava disposto a assumir a criança. O Geraldo tem 60 anos, pai. É velho, bêbado, e você sabe muito bem que ele só queria casar comigo para ter alguém para cuidar dele na velhice. Foi nessa hora que Osvaldo entrou na casa. Acho melhor o senhor ir embora. A Clarice não quer ir e não vai. Arnaldo olhou para Osvaldo com desprezo. E quem é você, caminhoneiro? Acha que pode mandar na minha filha? Não mando em ninguém, mas também não vou deixar o senhor levar ela contra a vontade. A discussão foi subindo de tom. Os 2 homens que estavam lá fora entraram e a coisa ia virar briga mesmo se Joana não tivesse gritado que ia chamar a polícia. Arnaldo, sabendo que ia ficar feio para a reputação dele se a polícia aparecesse, recuou. Isso não vai ficar assim. Vou provar que você não tem condições de criar essa criança, Clarice. Vou pegar meu neto de um jeito ou de outro. E foi embora, deixando uma ameaça no ar que fez todo mundo ficar arrepiado. Depois que Arnaldo foi embora, com aquela ameaça pendurada no ar, a casa ficou num clima pesado. Clarice não parou de chorar o dia inteiro, com medo do que o pai podia fazer. Joana tentava acalmar ela, mas também estava preocupada. Um homem com dinheiro e influência podia arranjar muita confusão. Osvaldo ficou quieto, pensando. Conhecia gente que tinha perdido processo na justiça simplesmente porque a outra parte tinha mais dinheiro para pagar advogado bom. E Clarice não tinha nada, sem dinheiro, sem família apoiando, sem emprego. Na cabeça de qualquer juiz, ela podia parecer incapaz de cuidar de uma criança.
A gente precisa de ajuda, Osvaldo disse de noite, quando Clarice já tinha ido dormir. Precisa de um advogado. Advogado custa caro, Osvaldo. Você sabe disso? Eu sei, mas vou dar um jeito. Não vou deixar aquele homem tirar a criança dela. No dia seguinte, Osvaldo foi até o centro de Pedra Linda procurar o Dr. Messias, um advogado que já tinha ajudado ele numa questão trabalhista anos atrás. O escritório era pequenininho, numa sala em cima da farmácia, mas o homem era competente. Dr. Messias, 63 anos, cabelo todo branco, óculos de grau grosso, ouviu a história toda com atenção. A situação é complicada, Osvaldo. O pai dela tem recursos, pode contratar advogados caros, mas a lei está do lado dela. É maior de idade, não foi declarada incapaz. Ele não pode simplesmente tirar a criança, mas ele ameaçou fazer isso. Pode tentar entrar com um processo alegando que ela não tem condições. Vai ter que provar que ela tem moradia, alguma fonte de renda, apoio. Você consegue ajudar nisso? Consigo. Ela pode ficar na minha casa o tempo que precisar. E eu sustento ela até ela conseguir se virar. Dr. Messias tirou os óculos e limpou com a camisa, olhando para Osvaldo com aquele jeito de quem está avaliando a situação. Você gosta dela, não é? Osvaldo ficou sem graça. Eu só quero ajudar. Osvaldo, te conheço há anos. Sei que você é homem direito, mas precisa tomar cuidado. Essa moça está vulnerável, grávida. Se você se envolver com ela agora, o pai pode usar isso contra vocês, dizer que você está se aproveitando da situação. Não é nada disso. Eu sei que não é, mas é o que vão falar. Fique esperto. Osvaldo saiu do escritório com a cabeça cheia. O Dr. Messias tinha razão. Ele precisava manter distância, não podia deixar os sentimentos atrapalharem. O importante era proteger Clarice e o bebê. Mas era mais fácil falar do que fazer. Cada dia que passava, ele se pegava pensando mais nela. No jeito delicado dela, no sorriso tímido, na força que ela tinha mesmo estando tão fragilizada. Nunca tinha conhecido alguém assim. 2 semanas se passaram sem notícia de Arnaldo. Clarice começou a relaxar um pouquinho, achando que talvez o pai tivesse desistido. Começou a ajudar Joana nas tarefas da casa, cozinhando, limpando. Descobriu que tinha jeito para fazer doce, um doce de leite cremoso que derretia na boca. Menina, isso aqui tá uma delícia! Joana exclamou, provando. Você devia vender na feira. Vender? Você acha? Acho sim. O pessoal compra essas coisas. Você faz, eu te ajudo a vender. Foi assim que nasceu uma pequena fonte de renda. Todo sábado, Clarice fazia doce de leite, doce de abóbora, cocada. Joana levava para a feira e vendia tudo. O dinheiro não era muito, mas ajudava e, mais importante, dava dignidade para Clarice. Ela não era mais só alguém vivendo de favor, era alguém contribuindo. Osvaldo ficou orgulhoso quando soube. Levou ela numa loja e comprou panelas novas, formas, uns potes bonitos para embalar os doces. Clarice ficou emocionada, agradeceu tanto que ele ficou sem jeito. Para de agradecer, mulher. É só umas panelas. Não é só umas panelas não, Osvaldo. É você acreditando em mim. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça dele o dia inteiro. 1 mês e meio depois daquela noite da tempestade, faltando menos de 2 meses para o bebê nascer, aconteceu algo que ninguém esperava. O verdadeiro pai da criança apareceu. Era um sábado de manhã. Clarice estava na cozinha fazendo doce quando bateram na porta. Joana foi atender e deu de cara com um rapaz jovem. Devia ter uns 25 anos, bem arrumado, nervoso. Bom dia. Eu tô procurando a Clarice. Clarice Ferreira. Clarice ouviu a voz e ficou pálida. Reconheceu na hora. Era Rodrigo, o pai do bebê. Veio devagar até a porta, com as pernas tremendo. Rodrigo? O que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver. Precisava falar com você. Joana percebeu que era assunto particular e deixou os dois conversarem na varanda.
Osvaldo não estava em casa. Tinha ido buscar mantimento na cidade vizinha. Eu sei que você deve me odiar. Rodrigo começou, mexendo nervoso nas mãos. Eu sei que fiz uma covardia sumindo daquele jeito. Mas eu vim aqui para te pedir perdão e para dizer que quero assumir minha responsabilidade. Clarice sentou no degrau da varanda, cansada demais para ficar de pé. Você demorou bastante para ter essa consciência. Eu sei. Eu estava com medo, Clarice. Medo de assumir, medo de decepcionar minha família. Mas minha mãe descobriu tudo, me deu um sermão dos bravos. Disse que filho dela não abandona uma criança. Me obrigou a vir aqui. Sua mãe te obrigou? É. Ela que descobriu seu paradeiro, perguntando por aí. Me trouxe aqui hoje de manhã, tá esperando na cidade. Clarice sentiu uma decepção enorme. Ele não tinha vindo por vontade própria, tinha vindo empurrado pela mãe. E sua noiva? Casou com ela? Rodrigo baixou a cabeça, envergonhado. Casei, sim. Foi em maio. Mas ela não sabe de nada disso, e eu quero que continue assim. Ah, entendi. Você quer ajudar escondido, é isso? Não é assim, Clarice. É assim sim, Rodrigo. Você quer aliviar sua consciência, mas sem assumir de verdade. Quer me dar um dinheiro aqui e ali, mas sem que ninguém saiba que tem um filho bastardo. Não fala assim. Assim como, Rodrigo, é a verdade. Você me enganou, me usou, sumiu quando precisei, e agora aparece aqui porque sua mãezinha mandou. Sabe o que você pode fazer? Pode ir embora. Eu e meu filho não precisamos de você. Clarice, espera. Vai embora, Rodrigo. Ela levantou com dificuldade, entrou na casa e bateu a porta. Ficou lá dentro chorando, com Joana fazendo cafuné nela. Rodrigo ficou mais uns minutos na varanda, sem saber o que fazer, até que foi embora. Quando Osvaldo chegou e soube do que tinha acontecido, sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Alívio porque Clarice tinha dispensado o cara. Preocupação porque aquilo podia voltar para assombrar ela mais tarde. Você fez certo, ele disse para ela, naquela noite. Um homem que só vem porque a mãe mandou não serve para nada. Mas e se eu tiver errado? E se eu tiver privado meu filho do pai dele? Pai não é quem faz a criança, Clarice. Pai é quem cria, quem cuida, quem está presente. Esse aí não ia ser pai, ia ser só um nome numa certidão. As palavras dele acalmaram o coração dela. Osvaldo tinha uma sabedoria simples, daquelas que vem da vida, não de livro. Nos dias seguintes, Clarice ficou mais quieta, pensativa. A gravidez já estava pesando, a barriga enorme, as costas doendo, os pés inchados. Joana ajudava no que podia, mas também não era mais nova e tinha suas limitações. Foi Osvaldo quem passou a fazer as coisas mais pesadas. Pegava água no poço, estendia a roupa no varal, carregava as compras e ficava conversando com Clarice nas tardes, quando voltava das viagens curtas que estava pegando. Ela contava da vida dela antes de tudo desmoronar, de como adorava dar aula, de como sonhava em escrever um livro um dia. Ele contava das estradas, dos lugares que conhecia, das coisas engraçadas que via por aí. Você já pensou em parar de viajar? Ela perguntou um dia. Já, mas não sei fazer outra coisa. E gosto da estrada, sabe? Gosto dessa liberdade. Não é solitário? É, mas é melhor do que sofrer. Sofrer como? Osvaldo ficou quieto um tempo antes de responder. Eu fui casado uma vez, há muito tempo. Ela me largou porque cansou de viver sozinha, esperando eu voltar das viagens. Disse que eu amava mais a estrada do que ela. E talvez fosse verdade. Depois disso, resolvi que era melhor ficar sozinho mesmo. E agora? Ainda acha isso? Ele olhou para ela. Aqueles olhos castanhos dele cheios de algo que ele não conseguia nomear. Não sei mais o que eu acho, Clarice. A tensão entre eles era palpável. Joana percebia e ficava preocupada. Chamou o irmão para conversar uma noite, depois que Clarice foi dormir. Osvaldo, você está se apegando muito. Eu sei. Isso pode acabar mal. Ela está vulnerável. Você está aproveitando disso.
Não estou aproveitando de nada, nem encostei um dedo nela. Eu sei que não. Mas os sentimentos estão aí, todo mundo vê. E se no final ela não corresponder, se ela só está sendo gentil porque depende de você? Eu sei disso tudo, Joana. Não sou idiota, mas não consigo parar de sentir o que sinto. Joana suspirou, cansada. Só não se machuca, meu irmão. Já vi você sofrer demais na vida. 3 semanas depois da visita de Rodrigo, veio a segunda ameaça. Dessa vez, não foi o pai de Clarice, pessoalmente. Foi uma carta de um advogado caríssimo de Belo Horizonte, representando Arnaldo Ferreira. A carta dizia que o Sr. Ferreira estava entrando com um processo de interdição da filha, alegando que ela não tinha condições mentais nem financeiras de criar uma criança. Dizia que havia provas de que ela estava vivendo em situação precária, dependendo da caridade de estranhos. E pedia que assim que a criança nascesse, fosse entregue aos cuidados dos avós paternos. Clarice ficou desesperada quando leu aquilo. Ele não pode fazer isso, não pode tirar meu filho de mim. Osvaldo pegou a carta das mãos dela, leu com atenção, a mandíbula travada de raiva. Pode ficar tranquila, a gente vai brigar contra isso. No dia seguinte voltou ao escritório do Dr. Messias. O advogado leu a carta e fez uma cara séria. Isso aqui é muito sério, Osvaldo. Interdição é coisa grave. Mas vou te dizer uma coisa. Isso aqui está mal feito. Eles vão precisar de provas concretas, perícia médica, várias coisas. E pela forma como escreveram, acho que estão tentando só assustar. Tem como a gente se defender? Tem. Mas vai precisar de dinheiro. Preciso cobrar pelos meus serviços, preciso pagar custas processuais. Osvaldo engoliu seco. Sabia que ia ser caro. Quanto? Dr. Messias fez as contas. No mínimo R$3.000. Pode chegar a 5.000 se a coisa complicar. Era muito dinheiro, mais do que Osvaldo tinha guardado. Mas ele não hesitou. Vou arrumar. Pode começar a preparar a defesa. Saiu do escritório com um problema enorme na cabeça. Como conseguir aquele dinheiro? Pegou o celular velho e ligou para alguns amigos caminhoneiros, pedindo viagem extra, qualquer coisa. Mas não ia dar tempo de juntar tudo só trabalhando. Foi aí que a comunidade de Pedra Linda entrou na história. A notícia do que estava acontecendo com Clarice se espalhou rápido. Cidade pequena é assim, todo mundo fica sabendo de tudo. E o povo simples, que conhecia Osvaldo desde criança, que sabia que ele era homem trabalhador e honesto, se juntou para ajudar. Dona Neuza, a enfermeira do posto, foi quem começou. Passou nas casas pedindo contribuição, explicando a situação. Cada um dava o que podia, R$5, R$10, 20. O dono da padaria doou R$100. O padre da igreja fez um anúncio depois da missa de domingo e mais gente contribuiu. Em uma semana, tinham juntado R$1.200. Não era tudo, mas ajudava muito. Osvaldo ficou tão emocionado com aquilo que quase chorou. Viu como tem gente boa nesse mundo? Joana disse, vendo o irmão contar o dinheiro na mesa da cozinha. Clarice também chorou quando soube. Não conhecia aquelas pessoas direito, mas elas estavam ajudando ela. Decidiu que ia retribuir de algum jeito um dia. Com o dinheiro da comunidade e mais o que Osvaldo conseguiu juntando pegando viagens extras, deu para pagar o advogado. Dr. Messias preparou a defesa. Juntou declarações de vizinhos dizendo que Clarice era boa pessoa, trabalhadora, que não tinha nada de louca. Conseguiu um atestado médico comprovando que ela estava saudável mentalmente. E preparou um documento mostrando que ela tinha fonte de renda com a venda dos doces e que morava numa casa digna. O processo ia demorar meses para ser julgado, mas pelo menos agora eles tinham como se defender. Enquanto isso, a barriga de Clarice crescia cada vez mais. Faltavam 3 semanas para o bebê nascer, quando ela teve um susto. Estava estendendo roupa no varal quando sentiu uma dor forte, como se alguém tivesse apertado a barriga dela com força. Joana viu ela se dobrar de dor e correu. Clarice! O que foi? Não sei. Uma dor.
Levaram ela para o posto correndo. Dona Neuza examinou e disse que eram contrações, mas ainda não era hora. O bebê estava se preparando, mas não ia nascer ainda. Você precisa de repouso absoluto, a enfermeira disse. Nada de esforço, entendeu? Clarice concordou, mas estava assustada. E se o bebê nascesse antes da hora? E se algo desse errado? Osvaldo, quando soube, ficou tão preocupado que cancelou as viagens dele. Disse que não ia sair de Pedra Linda até o bebê nascer. A empresa reclamou, mas ele não ligou. Tinha coisa mais importante agora. Passou a dormir no sofá da sala, para estar por perto caso Clarice precisasse de alguma coisa de madrugada. Joana resmungava que o irmão estava virando enfermeiro, mas no fundo estava feliz de ver ele assim, cuidadoso, atencioso. Uma noite, Clarice não conseguia dormir por causa das dores nas costas. Levantou devagar e foi até a cozinha beber água. Osvaldo acordou com o barulho e foi ver o que era. Não consegue dormir? As costas estão doendo demais. Senta aqui, vou fazer uma massagem. Ele puxou uma cadeira e, com jeito, começou a massagear as costas dela. As mãos dele eram grandes, calejadas de tanto dirigir, mas o toque era delicado. Você é muito bom para mim, Osvaldo, ela disse baixinho. Você merece. Por quê? Eu não sou nada para você. É sim. O quê? Osvaldo parou a massagem, respirou fundo. Você é importante para mim, Clarice. Mais do que devia. Eu sei que não é o momento certo para falar isso. Eu sei que você está grávida, vulnerável, e eu devia ficar quieto. Mas não consigo mais guardar. Eu gosto de você. De verdade. O silêncio ficou pesado na cozinha. Clarice virou para olhar para ele, os olhos brilhando na penumbra. Osvaldo, você não precisa dizer nada. Eu só precisava que você soubesse. Não quero que você pense que é obrigação, que precisa corresponder porque eu te ajudei. Não é nada disso. Só queria que você soubesse da verdade. Clarice sentiu os olhos enchendo d'água. Eu também sinto alguma coisa por você, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de estar confundindo gratidão com amor. Medo de você se arrepender. Medo de estragar tudo. Osvaldo pegou a mão dela, gentil. A gente não precisa decidir nada agora. Vamos com calma. O importante é que você e o bebê fiquem bem. Ela concordou com a cabeça e ficaram ali sentados, de mãos dadas, até ela conseguir relaxar o suficiente para voltar para a cama. Nos dias seguintes, a tensão entre eles mudou. Não era mais desconforto, era algo mais leve, mais esperançoso. Conversavam mais, riam juntos e Joana percebia que tinha algo diferente no ar. Faltando uma semana para o bebê nascer, Rodrigo apareceu de novo. Dessa vez, veio sozinho, sem a mãe. Bateu na porta numa tarde de terça. Clarice, por favor, preciso falar com você. Ela não queria atender, mas Osvaldo disse que era melhor ouvir o que ele tinha a dizer. Podia ser importante. Rodrigo entrou, nervoso, mexendo nas mãos. Eu vim te pedir desculpa de novo. De verdade dessa vez. Eu pensei muito sobre o que você disse. Você tem razão. Eu sou um covarde, mas eu quero tentar ser diferente. Quero conhecer meu filho, fazer parte da vida dele. E sua esposa. Eu vou contar para ela. Ainda não contei, mas vou. Ela merece saber a verdade. Clarice olhou para ele, tentando ver se era sincero ou só mais uma mentira. Rodrigo, eu não quero você entrando e saindo da vida do meu filho quando der na telha. Se for para participar, tem que ser para valer. Se não conseguir isso, é melhor ficar longe. Eu consigo, eu prometo. Promessa não vale nada. Você já prometeu antes. Osvaldo, que estava acompanhando a conversa, interveio. Que tal a gente fazer assim? Você pode conhecer a criança quando ela nascer. Mas só isso por enquanto. Depois, com o tempo, se você provar que é sério, a Clarice decide se quer te incluir na vida do bebê ou não. Rodrigo concordou, aliviado. Era uma chance, pelo menos. Mas quando ele foi embora, Clarice ficou angustiada. E se ele realmente mudar? E se ele quiser ser pai? Aí você vai ter que decidir o que quer.
Osvaldo respondeu, a voz pesada. E você? Você vai ficar por perto? Ele olhou para ela, aqueles olhos castanhos, cheios de sentimento. Eu vou ficar pelo tempo que você quiser que eu fique. Na madrugada daquele mesmo dia, Clarice acordou com uma dor diferente, mais forte, mais constante. Levantou e sentiu uma umidade escorrendo pelas pernas. A bolsa tinha estourado. Era a hora. Clarice gritou, chamando Joana, e a casa virou uma correria só. Osvaldo acordou no susto, viu a situação e em segundos estava vestindo a calça, pegando as chaves do caminhão. Mas Joana, que já tinha ajudado em vários partos na vida, olhou para a cunhada e disse, não vai dar tempo de chegar no hospital. O bebê está vindo rápido. Como assim não vai dar tempo? Osvaldo ficou apavorado. Chama a dona Neuza, rápido! E a dona Sebastiana também, ela é parteira! Osvaldo saiu correndo pela rua escura, batendo na casa da enfermeira que morava 3 quarteirões dali. Dona Neuza acordou assustada, mas quando entendeu a situação, pegou a bolsa dela com os equipamentos e saiu correndo também. Dona Sebastiana, 72 anos, parteira que já tinha trazido metade da cidade ao mundo, chegou logo depois. A velhinha era pequenininha, toda enrugada, mas tinha uma firmeza nas mãos que passava confiança. Calma, minha filha, ela disse para Clarice, que estava agarrada na cabeceira da cama, gemendo de dor. Você é forte, vai dar conta. As contrações vinham cada vez mais perto uma da outra. Joana segurava a mão de Clarice, enxugava o suor da testa dela, falava palavras de incentivo. Osvaldo ficou do lado de fora do quarto, andando de um lado para o outro, as mãos tremendo. Vai ficar tudo bem. Ele repetia baixinho, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. 2 horas se passaram. 2 horas de gritos, de dor, de força. Clarice empurrava quando mandavam, respirava quando podiam, chorava quando não aguentava mais, até que finalmente, quando o sol começava a clarear lá fora, o choro do bebê encheu a casa. É um menino! Dona Sebastiana anunciou, levantando a criança para todo mundo ver. Clarice desabou no travesseiro, exausta, mas aliviada. Dona Neuza cortou o cordão, limpou o bebê, embrulhou ele num paninho macio. Era gordinho, tinha bastante cabelo preto e chorava com força. Ele tá perfeito, a enfermeira disse, colocando o bebê nos braços de Clarice. Osvaldo, que tinha ficado na porta até então, entrou devagar no quarto. Quando viu Clarice segurando aquele bebezinho, sentiu uma coisa no peito que nunca tinha sentido antes. Não era filho dele, sabia disso. Mas naquele momento, pareceu que era. Quer segurar? Clarice perguntou, os olhos brilhando de cansaço e felicidade. Ele pegou o menino com cuidado, como se fosse quebrar. O bebê era quentinho, macio, cheirava a coisa nova. Osvaldo olhou para aquele rostinho amassado e soube que estava perdido. Já amava aquela criança como se fosse sangue do sangue dele. Como vai chamar ele? Joana perguntou. Clarice pensou um pouco. Gabriel. Sempre gostei desse nome. Gabriel. Osvaldo repetiu, sorrindo. É um nome bonito. Os dias seguintes foram uma loucura. O bebê chorava de madrugada, precisava mamar de 2 em 2 horas, e Clarice estava exausta. Joana ajudava no que podia, mas era Osvaldo quem mais dava suporte. Acordava de madrugada para esquentar água, trocar fralda, ninar o pequeno quando Clarice precisava descansar. Você não precisa fazer tudo isso, ela disse para ele uma noite, vendo ele embalar Gabriel, que não parava de chorar. Eu quero fazer. Gosto de cuidar dele. E era verdade. Osvaldo tinha descoberto que gostava de ser pai, mesmo não sendo o pai de verdade. Gostava de ver o bebê dormindo, os punhinhos fechados. Gostava quando Gabriel agarrava o dedo dele com aquela mãozinha pequena. Gostava de tudo. Uma semana depois do nascimento, Rodrigo apareceu. Tinha avisado que ia vir e Clarice, meio contra a vontade, tinha concordado. Ele chegou de tarde, trazendo um presente, um macacão de bebê azul e um ursinho de pelúcia. Posso ver ele? Perguntou nervoso.
Clarice trouxe Gabriel, que estava dormindo, e colocou nos braços dele. Rodrigo olhou para o filho com uma mistura de amor e arrependimento. As lágrimas desceram pelo rosto dele sem controle. Ele é lindo, sussurrou. Desculpa por não ter estado aqui antes. Agora não adianta mais se desculpar, Clarice disse, a voz firme. Se você quer fazer parte da vida dele, tem que mostrar com atitudes, não com palavras. Eu vou mostrar, prometo. Osvaldo assistia tudo calado, sentindo um aperto no peito. Tinha medo que Rodrigo realmente mudasse, que Clarice decidisse dar uma chance para ele, que eles formassem uma família e ele ficasse sobrando. Mas engoliu o ciúme e ficou quieto. Rodrigo ficou mais uns 20 minutos, segurando o bebê, fazendo promessas. Disse que ia contribuir com dinheiro, que ia visitar sempre, que ia contar para a esposa sobre tudo. Mas Clarice via nos olhos dele a mesma insegurança de antes. Não acreditou muito. Depois que ele foi embora, ela desabafou com Osvaldo. Ele não vai aguentar. Daqui a pouco some de novo. Você quer que ele fique? Não sei. Parte de mim quer que o Gabriel conheça o pai verdadeiro. Mas outra parte tem medo que ele suma e machuque meu filho. Eu não vou sumir, Osvaldo disse pegando a mão dela. Não sou o pai dele, mas vou estar aqui enquanto vocês precisarem. Clarice apertou a mão dele agradecida. 2 semanas depois do nascimento, chegou uma convocação do fórum. O processo de interdição movido por Arnaldo tinha uma audiência marcada. Clarice precisava comparecer junto com o advogado para se defender. Dr. Messias preparou tudo direitinho. Juntou fotos da casa, recibos da venda dos doces, declarações de vizinhos. Tinha até uma carta do padre da igreja atestando que Clarice era pessoa de bem. No dia da audiência, Clarice estava nervosa que nem vara verde. Osvaldo foi junto com ela, dando apoio moral. Joana ficou em casa cuidando do Gabriel. O fórum ficava em São Mateus, cidade vizinha, maior que Pedra Linda. O prédio era velho, com aquelas salas abafadas e cheiro de mofo. Na sala de espera, Clarice viu o pai dela sentado num banco de terno, conversando com o advogado caro dele. Arnaldo olhou para a filha com uma expressão que misturava raiva e decepção. Não disse nada, mas o olhar dele falava tudo. Ela tinha desobedecido, tinha contrariado ele e agora ia pagar. Quando chamaram para o depoimento, Clarice entrou na sala tremendo. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, óculos na ponta do nariz, cara de poucos amigos. Senhorita Ferreira, o senhor Arnaldo Ferreira alega que a senhora não tem condições de criar uma criança, que depende da caridade de terceiros, não tem emprego fixo e está morando numa situação precária. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Clarice respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Meritíssima, é verdade que eu passei por um momento difícil. Fiquei grávida, a família me rejeitou e eu não tinha para onde ir. Mas encontrei pessoas boas que me ajudaram. Hoje eu tenho moradia digna, tenho uma fonte de renda vendendo doces e meu filho está sendo bem cuidado. E quem são essas pessoas que a ajudaram? Osvaldo Santos, um caminhoneiro que me salvou quando eu estava em perigo. E Joana Santos, irmã dele, que me acolheu na casa dela. A juíza fez uma anotação. E qual é a relação da senhora com o senhor Osvaldo? Clarice hesitou. Não sabia direito como responder. Eram amigos? Algo mais? Ainda estavam descobrindo. Ele é uma pessoa muito importante na minha vida. Alguém que me ajudou quando ninguém mais quis. O advogado de Arnaldo se levantou. Meritíssima! É óbvio que há um relacionamento impróprio entre minha cliente e esse homem. Ela está vulnerável, grávida, e ele está se aproveitando da situação. Não é verdade, Clarice explodiu. O Osvaldo nunca me desrespeitou. Ele me ajudou sem pedir nada em troca. Ordem na sala. A juíza bateu o martelo. Senhorita Ferreira, controle-se. Dr. Messias pediu a palavra e apresentou todas as provas que tinha juntado. Mostrou que Clarice tinha capacidade mental plena,
que não havia nenhum problema psiquiátrico, que ela tinha fonte de renda e apoio familiar, mesmo que não fosse a família de sangue dela. O advogado de Arnaldo contra-argumentou, dizendo que a renda dela era insignificante, que morar de favor na casa de estranhos não era ambiente adequado para criar criança, e que o mais sensato seria entregar o bebê para os avós, que tinham condições financeiras melhores. A audiência durou quase 3 horas. No final, a juíza disse que ia analisar tudo com cuidado e dar a sentença em 30 dias. Clarice saiu de lá arrasada. E se ela decidir a favor do meu pai? E se tirarem o Gabriel de mim? Não vão tirar, Osvaldo disse, segurando ela pelos ombros. Você é a mãe dele. Nenhum juiz vai tirar um bebê da mãe sem um motivo muito forte. Mas meu pai tem dinheiro, tem influência. E você tem a verdade do seu lado. Isso vale mais. Osvaldo tentava passar confiança, mas por dentro estava preocupado também. Já tinha visto muita injustiça nesse mundo. Gente com dinheiro conseguindo o que queria, enquanto os pobres se ferravam. Naquela noite, Clarice não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o Gabriel no berço improvisado que Osvaldo tinha feito com uma caixa e uns cobertores macios. O bebê dormia tranquilo, alheio a todo o sofrimento que estava acontecendo em volta dele. Eu não vou deixar ninguém te tirar de mim, ela sussurrou. Ninguém. Os dias foram passando devagar. Clarice continuava fazendo doces, cuidando do Gabriel, tentando manter a rotina, mas o medo estava sempre lá, uma sombra constante. Osvaldo pegou menos viagens para ficar mais perto. A empresa reclamou, disse que ia ter que arrumar outro caminhoneiro se ele não voltasse ao normal. Mas ele não ligou. Tinha prioridade diferente agora. Um mês depois da audiência, chegou a sentença. Dr. Messias ligou, avisando que o resultado tinha saído. Pediu para Clarice ir até o escritório dele para ler junto. O coração dela estava disparado quando entrou na salinha em cima da farmácia. Osvaldo foi junto, segurando a mão dela. Dr. Messias tinha uma cara séria, mas quando eles sentaram, ele abriu um sorriso. Ganhou. A juíza indeferiu o pedido de interdição. Clarice começou a chorar de alívio. Osvaldo abraçou ela, sentindo um peso enorme sair das costas. Mas tem um detalhe, o advogado continuou. A juíza determinou que o Conselho Tutelar faça visitas periódicas para verificar as condições de moradia e cuidado com a criança. E se houver qualquer problema, seu pai pode entrar com um novo processo. Ou seja, não acabou, Osvaldo disse. Não acabou. Mas vocês ganharam tempo. E se continuarem fazendo tudo direito, não vão ter o que reclamar. Era uma vitória, mas uma vitória pequena. Clarice sabia que o pai dela não ia desistir fácil. Ia continuar vigiando, esperando qualquer deslize para atacar de novo. Quando voltaram para Pedra Linda, a notícia já tinha se espalhado. O povo da cidade comemorou, feliz por Clarice. Dona Neuza fez um bolo, Dona Sebastiana levou um frango assado e teve uma comemoraçãozinha na casa de Joana. Mas no meio da festa, Osvaldo ficou quieto, pensativo. Joana percebeu e puxou o irmão para um canto. O que foi? A gente ganhou, devia estar feliz. Tô feliz, mas tô pensando, a juíza falou de condições de moradia e Clarice está morando aqui, no seu quartinho dos fundos. Isso é temporário, uma hora ela vai precisar de um lugar próprio. E você tá pensando em? Tô pensando em casar com ela. Joana arregalou os olhos. Osvaldo, você enlouqueceu? Não, pensei bem. Se a gente casar, ela e o Gabriel vão ter uma casa de verdade, um nome de família, segurança. E eu quero isso. Quero cuidar deles. Mas você conhece ela há 3 meses. 3 meses, Osvaldo. Eu sei, mas já vi gente que namora há anos e não dá certo. E vi gente que se conhece pouco e fica junto a vida inteira. O que importa não é tempo, é sentimento. E se ela não quiser? E se ela só está sendo gentil porque depende de você? Aí eu vou aceitar, mas preciso perguntar, preciso saber.
Joana suspirou, vendo que o irmão tinha tomado a decisão. Só não se machuca, tá? Já sofreu demais na vida. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e Gabriel estava dormindo, Osvaldo pediu para conversar com Clarice. Foram para o quintal, onde tinha um banco velho embaixo de uma jabuticabeira. Clarice, preciso te falar uma coisa importante. Ela ficou séria, sentindo que era algo grande. Pode falar. A gente ganhou hoje no fórum, mas eu sei que seu pai não vai desistir. Ele vai continuar procurando brecha. E uma das coisas que podem ajudar você é ter uma situação familiar mais estável. Eu sei disso. Osvaldo respirou fundo, juntando coragem. Eu queria te pedir em casamento. Clarice ficou em silêncio, processando o que tinha ouvido. Como? Eu quero casar com você. Dar um lar de verdade para você e para o Gabriel. Ser uma família. Osvaldo, você não precisa fazer isso. Não precisa se sacrificar por mim. Não é sacrifício. Eu te amo, Clarice. Amo você e amo aquele menino lá dentro como se fosse meu. Sei que é rápido, sei que você pode achar que tô louco, mas é o que eu sinto. As lágrimas desceram pelo rosto dela. Eu não sei se consigo corresponder do jeito que você merece. Ainda tô confusa. Ainda tô machucada de tudo o que aconteceu. Eu sei. E não tô pedindo que você me ame agora. Tô pedindo uma chance. Vamos construir isso juntos, com tempo. Se não der certo, a gente se separa. Mas pelo menos tentou. Clarice olhou para ele, aquele homem simples que tinha salvado a vida dela de todas as formas possíveis, que tinha dado abrigo, comida, carinho, proteção, que tinha enfrentado o pai dela, lutado por ela nos tribunais, acordado de madrugada para cuidar do filho dela como se fosse dele. Tá bem, ela disse baixinho. Eu aceito. Osvaldo abraçou ela, sentindo uma felicidade que não cabia no peito. Não tinha anel, não tinha nada preparado. Era um pedido simples, honesto, real. Quando contaram para Joana, ela fingiu que estava brava, mas no fundo estava emocionada. Começou a planejar o casamento na hora. Ia ser simples, na igreja da cidade, com o povo da comunidade. Mas antes que pudessem marcar a data, aconteceu algo que complicou tudo. Rodrigo voltou. E dessa vez não veio sozinho. Trouxe a esposa. Era uma manhã de sábado quando bateram na porta. Osvaldo abriu e deu de cara com Rodrigo e uma moça loira, bonita, com cara de assustada. Osvaldo, essa é a Fernanda, minha esposa. Eu contei tudo para ela. Sobre a Clarice, sobre o Gabriel. E ela quis conhecer. Clarice apareceu na sala, segurando o Gabriel no colo, sem entender nada. Rodrigo, o que está acontecendo? Fernanda deu um passo à frente, os olhos vermelhos de tanto chorar. Oi, Clarice. Sei que essa situação é estranha, mas eu precisava conhecer você. Rodrigo me contou tudo, e eu não vou mentir. Fiquei arrasada. Mas também entendo que ele tem um filho e que esse filho precisa do pai. Você veio aqui para quê? Clarice perguntou desconfiada. Para propor algo. Rodrigo quer fazer parte da vida do Gabriel, e eu aceito isso. Mas ele quer fazer direito, quer assumir, dar o nome dele para o menino, ajudar financeiramente. E eu vim aqui para garantir que você saiba que eu não sou inimiga sua. Clarice não sabia o que dizer. Era muita informação de uma vez. Eu não sei se quero isso, ela finalmente respondeu. Vocês sumiram, deixaram a gente na mão. Agora aparecem querendo fazer parte? Eu sei que fiz errado, Rodrigo disse, a voz carregada de arrependimento. Mas quero consertar. Quero ser pai de verdade. Osvaldo, que tinha ficado quieto até então, interveio. Clarice, posso falar com você um minuto? Eles foram para o quarto, deixando Rodrigo e Fernanda na sala com Joana. O que você acha? Clarice perguntou, confusa. Acho que você precisa decidir o que é melhor para o Gabriel. Se você acha que ter o pai biológico na vida dele é importante, então dá essa chance. Mas se acha que vai ser só confusão, então não dá. E se eu der essa chance e você ficar magoado? Osvaldo pegou o rosto dela nas mãos. Eu vou ficar magoado sim. Não vou mentir, mas eu não vou embora. Vou continuar aqui,
Sendo o pai do jeito que posso ser, o Gabriel pode ter dois pais, o biológico e o de coração. Clarice abraçou ele, emocionada com a generosidade dele. Voltaram para a sala e ela deu a resposta. Tá bem, você pode fazer parte da vida dele, mas com regras. Visitas marcadas, pensão em dia e nada de aparecer e sumir. Se for para estar presente, é para estar de verdade. Rodrigo concordou, aliviado. Fernanda também pareceu mais tranquila. Marcaram que ele visitaria Gabriel uma vez por semana, todo sábado de manhã. E que pagaria uma pensão de R$ 300 por mês, não era muito, mas ajudava. Depois que eles foram embora, Osvaldo ficou diferente. Mais quieto, mais distante. Clarice percebeu. Você está arrependido de ter pedido eu em casamento? Não, mas estou com medo. De quê? De você perceber que não precisa mais de mim. Que agora, com o Rodrigo na jogada, eu fico sobrando. Clarice pegou a mão dele. Osvaldo, olha para mim. Você nunca vai sobrar. Rodrigo é o pai biológico do Gabriel, mas você é quem cuida, quem acorda de madrugada, quem troca a fralda, quem embala quando ele chora. Você é o pai de verdade. As palavras dela acalmaram o coração dele. Mas a insegurança continuava ali, pequenininha, esperando qualquer brecha para crescer. As semanas foram passando e a rotina foi se ajeitando. Todo sábado de manhã, Rodrigo aparecia para visitar Gabriel. Ficava umas 2 horas, pegava o menino no colo, conversava com Clarice sobre como o bebê estava crescendo. Sempre trazia alguma coisa. Fralda, leite, roupa. E a pensão caía certinha no dia combinado. Fernanda vinha junto às vezes. Era estranha aquela situação, a esposa enganada e a outra mulher no mesmo ambiente. Mas com o tempo, as duas foram criando um respeito uma pela outra. Não eram amigas, mas conseguiam conviver. O casamento de Clarice e Osvaldo foi marcado para dali a 2 meses. Tempo suficiente para arrumar a papelada, preparar a festa simples e para Clarice se recuperar completamente do parto. Joana assumiu a organização. Chamou as amigas da igreja para ajudar a fazer os doces da festa, conseguiu uma costureira que fez um vestido bonito para Clarice por um preço camarada. O padre concordou em fazer a cerimônia de graça, porque conhecia a história toda e estava emocionado com tudo. Mas nem tudo era tranquilidade. O conselho tutelar começou as visitas. Vinha uma assistente social chamada Marlene, 50 anos, cabelo curto, olhar desconfiado, que anotava tudo num caderninho. Olhava a casa, via como Gabriel estava sendo cuidado, fazia perguntas. A criança está bem alimentada? Tá sim. Mama no peito de 3 em 3 horas. E as vacinas? Tudo em dia. Tem a caderneta aqui. Marlene folheava a caderneta, conferia as datas, anotava mais coisas. E a renda da família? Como estão se sustentando? Eu vendo doces na feira. E o Osvaldo trabalha como caminhoneiro. Vocês são casados? Ainda não. Mas vamos casar mês que vem. A assistente social ergueu uma sobrancelha como se aquilo fosse suspeito. Entendo. E o pai biológico da criança? Ele contribui? Contribui. Visita toda semana e paga pensão. Clarice não gostava do jeito que a mulher anotava as coisas, como se tudo fosse motivo de desconfiança. Mas se controlava, respondia tudo direitinho, mostrava que Gabriel estava sendo bem cuidado. Depois que Marlene ia embora, Clarice ficava nervosa. Ela não gostou de mim. Eu senti... Para de pensar nisso, Osvaldo dizia. Você está fazendo tudo certo. Não tenho o que reclamar. Mas a cada visita do conselho tutelar, a tensão aumentava. Marlene sempre achava alguma coisa para criticar. O berço improvisado não era adequado, a casa era pequena demais, a renda era insuficiente. Nada muito grave, mas o suficiente para deixar todo mundo com o pé atrás. Foi numa dessas visitas que aconteceu o pior. Marlene chegou de surpresa, sem avisar, num dia que Clarice tinha saído rapidinho na padaria, deixando Gabriel com Joana.
Quando ela viu que a mãe não estava, fez um escândalo. Como assim a senhora deixou a criança sozinha? Não tá sozinha, não. Joana respondeu, ofendida. Tá comigo, e eu sou tia dele. A senhora é tia? Tem algum documento comprovando o parentesco? Sou tia de consideração. Cuido dele desde que nasceu. Isso não é parentesco legal. A mãe não pode deixar a criança com pessoas que não são da família. Clarice chegou nessa hora, entrando pela porta com o pão na mão, e viu a confusão. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que a senhora deixou seu filho sob cuidados de terceiros sem autorização legal. Isso pode ser considerado negligência. Negligência? Eu só fui comprar pão. Fiquei fora 10 minutos. Não importa. A lei é clara. Marlene anotou tudo no caderninho maldito e foi embora deixando uma ameaça no ar. Naquela noite, Clarice chorou desesperada. Eles vão tirar o Gabriel de mim. Eu sei que vão. Não vão, não. Osvaldo tentava acalmar. Foi só uma briguinha boba. 10 minutos não é negligência. Mas ela anotou. Vai colocar no relatório. Dr. Messias foi consultado de novo. Ele leu as anotações que Marlene tinha feito e fez uma cara preocupada. Isso aqui não é bom. Eles estão construindo um caso contra você, juntando pequenas coisas para fazer parecer que você é mãe negligente. Mas eu não sou. Eu cuido bem do meu filho. Eu sei. Mas o problema é que seu pai tem dinheiro e influência. Pode ter pressionado alguém para pegar mais pesado nas visitas. Era exatamente isso que estava acontecendo. Arnaldo tinha descoberto quem era a assistente social responsável pelo caso e tinha oferecido um dinheiro por baixo dos panos para ela achar problemas. Não era muito, R$ 1.000, mas para uma funcionária pública que ganhava pouco era uma tentação. Osvaldo descobriu isso por acaso. Estava na rodoviária de São Mateus quando viu Marlene saindo de um restaurante com Arnaldo. Os dois conversavam baixinho e ele viu quando o velho passou um envelope para ela. Voltou para casa fervendo de raiva e contou o que tinha visto. Aquele desgraçado está comprando a assistente social. Mas a gente não tem como provar. Clarice disse desesperada. Vamos arrumar um jeito. Osvaldo era homem simples, mas não era bobo. Sabia que precisava de prova concreta. Conversou com uns amigos caminhoneiros e um deles tinha um sobrinho que mexia com essas coisas de tecnologia. O rapaz arrumou um celular velho com gravador e ensinou Osvaldo a usar. Na próxima visita de Marlene, Osvaldo deixou o celular gravando escondido atrás de um vaso na sala. A mulher fez as perguntas de sempre, mas dessa vez soltou uma frase que entregou tudo. Olha, Clarice, vou ser sincera com você. Seu pai me procurou. Ele quer o neto dele de volta. E vai conseguir. É melhor você entregar logo a criança, porque vai perder de qualquer jeito. Clarice ficou branca. Como assim meu pai te procurou? Marlene percebeu que tinha falado demais e tentou voltar atrás. Não é nada demais. Ele só expressou a preocupação dele com o bem-estar do neto. Ele te pagou, não foi? Para você inventar problemas. Não sei do que você está falando. Agora preciso ir. E saiu apressada. Osvaldo pegou o celular, ouviu a gravação. Não era uma confissão completa, mas era algo. Levou para o Dr. Messias. O advogado ouviu e balançou a cabeça. Isso é bom, mas não é suficiente para provar suborno. Ela pode dizer que só estava alertando você sobre a determinação do seu pai. Então não serve de nada? Serve sim. Serve para mostrar que há parcialidade dela. Posso pedir que troquem a assistente social responsável pelo caso. E foi o que fizeram. Dr. Messias entrou com um pedido formal, alegando que Marlene não tinha imparcialidade necessária para avaliar o caso. Anexou a gravação e mais umas provas de que ela tinha se encontrado com Arnaldo. O pedido foi aceito. Marlene foi tirada do caso e entrou uma assistente social nova, uma moça jovem chamada Thalita, 28 anos, recém-formada, cheia de ideias sobre fazer as coisas direito.
A primeira visita de Talita foi completamente diferente. Ela chegou sorrindo, conversou com Clarice de igual para igual, pegou Gabriel no colo e fez carinho nele. Que bebê lindo. Tá crescendo bem, né? Tá sim. Come bem, dorme bem. E você, como você tá? Cuidar de bebê sozinha é puxado. Eu não tô sozinha. Tenho o Osvaldo, a Joana, até o pai do Gabriel vem ajudar. Talita anotou tudo, mas de um jeito diferente. Não como crítica, mas como pontos positivos. No fim da visita, ela disse: Olha, Clarice, pelo que vi aqui hoje, você está fazendo um trabalho maravilhoso. A casa está limpa, o bebê está bem cuidado, você tem rede de apoio. Vou colocar tudo isso no meu relatório. Clarice quase chorou de alívio. Depois que Talita foi embora, ela abraçou Osvaldo com força. Acho que vai dar certo. Acho que a gente vai conseguir. O casamento se aproximava. Faltavam 2 semanas. Clarice estava ansiosa, mas era uma ansiedade boa. Estava começando a acreditar que podia ser feliz, que podia construir uma família de verdade. Mas é claro que o destino não ia deixar as coisas fáceis assim. Numa quinta-feira de tarde, apareceu uma mulher na porta. Era alta, magra, tinha uns 40 anos, cabelo loiro oxigenado, roupa chamativa. Joana abriu a porta e estranhou. Pois não? Vim falar com o Osvaldo. É urgente. Ele não tá. Foi viajar, só volta amanhã. A mulher ficou irritada. Droga. Preciso falar com ele. Quem é a senhora? Sou Marta, a ex-mulher dele. O clima ficou gelado na hora. Joana chamou Clarice, que veio com Gabriel no colo. O que a senhora quer com Osvaldo? Marta olhou para Clarice de cima a baixo com um sorrisinho de deboche. Então você é a nova? A grávida que ele catou na estrada? Com licença? Deixa eu te explicar uma coisa, queridinha. O Osvaldo tem um jeitinho de pegar mulher vulnerável para cuidar. Faz a coitada achar que ele é herói salvador. Mas no fundo, ele só quer alguém para esquentar a cama dele e não reclamar das viagens. Não sei que Osvaldo você conheceu, mas não é o mesmo que eu conheço. Ah, não? Então ele te contou que ainda é casado comigo, que nunca fizemos divórcio? O chão sumiu debaixo dos pés de Clarice. Como? É isso mesmo. A gente separou, mas nunca oficializou. Ele continua casado comigo no papel. E sabe o que isso significa? Que esse casamento que vocês estão planejando não vale de nada. Joana interveio desconfiada. Se vocês são casados ainda, por que você está aparecendo só agora? Faz anos que vocês se separaram. Porque só agora eu descobri que ele ia casar de novo. E eu não vou deixar. Se ele quer se casar, vai ter que me pagar para eu assinar o divórcio. Quanto? Clarice perguntou, a voz tremendo. 10 mil reais. Era uma fortuna. Mais do que Osvaldo tinha, mais do que eles conseguiriam juntar em anos. A senhora tá louca. A gente não tem esse dinheiro. Então não tem casamento. Simples assim. Marta foi embora, deixando aquele veneno espalhado. Clarice ficou arrasada. Joana tentou acalmar. Ela tá mentindo. Tenho certeza que meu irmão fez o divórcio. E se não fez? E se ele realmente ainda é casado? Quando Osvaldo voltou da viagem no dia seguinte, foi recebido com a bomba. Ele ficou pálido. Marta apareceu aqui, e disse que vocês ainda são casados. Osvaldo sentou, passando a mão no rosto, cansado. É verdade. A gente nunca fez divórcio oficial. Quando ela foi embora, a gente só separou. Não tinha dinheiro para advogado, para processo, essas coisas, mas faz mais de 15 anos que a gente não tem nada um com o outro. Mas no papel vocês continuam casados, Clarice disse, as lágrimas descendo. É, e eu fui idiota de não ter resolvido isso antes. Ela quer 10 mil reais para assinar o divórcio. 10 mil? Ela enlouqueceu. Então o que a gente faz? Osvaldo ficou quieto, pensando. Depois levantou, determinado. Vou resolver isso. Juro para você, Clarice. Vou dar um jeito. Nos dias seguintes, ele foi atrás de Marta. Descobriu que ela estava morando em Governador Valadares, trabalhando num salão de beleza. Foi até lá numa manhã.
Quando ela viu ele entrar no salão, fez aquela cara de quem estava esperando. Já decidiu pagar? Vim conversar. Não tenho 10.000 reais, Marta. Você sabe disso. Então, seu problema. Por que você está fazendo isso? Você que me deixou. Você que foi embora. Por que agora quer me atrapalhar? Marta parou de pintar a unha da cliente e olhou para ele. Porque eu posso. Porque você me deixou na mão quando eu precisei e agora é minha vez. Eu nunca te deixei na mão. Você que foi embora porque queria liberdade. E você nunca correu atrás, nunca tentou me reconquistar, nunca mostrou que se importava. A verdade finalmente apareceu. Marta estava magoada. Não queria voltar para ele, mas também não queria ver ele feliz com outra. Marta, por favor, eu encontrei alguém que me faz bem, que me faz feliz. Não estraga isso. 5.000. Não aceito menos. Osvaldo sabia que não ia conseguir baixar mais. Concordou. Tá bom. 5.000. Mas preciso de um tempo para juntar. Você tem 1 mês. Se não trouxer o dinheiro, eu vou no cartório e bloqueio qualquer tentativa de casamento de vocês. Osvaldo voltou para Pedra Linda derrotado. 5.000 reais. Como ia conseguir isso em 1 mês? Contou a situação para Clarice e ela ficou arrasada. A gente vai ter que adiar o casamento. Não. Vou dar um jeito. Mas como? Osvaldo teve uma ideia. Podia vender o caminhão. Era o bem mais valioso que tinha. Um caminhão velho, mas funcionando, valia uns 8.000 reais. Dava para pagar a Marta e ainda sobrava um troco. Mas se vendesse o caminhão, perdia o emprego. E sem emprego, como ia sustentar a família? Joana teve outra ideia. Vamos fazer outra vaquinha. A comunidade ajudou antes, pode ajudar de novo. E foi o que fizeram. Pediram ajuda. Explicaram a situação, sem entrar em detalhes íntimos, só dizendo que precisavam pagar um divórcio caro para conseguir casar. O povo de Pedra Linda se mobilizou de novo. Fizeram um bazar na praça da igreja, vendendo roupas usadas, objetos, doces. Clarice fez centenas de docinhos e vendeu tudo. Osvaldo pegou viagens extras, trabalhando até de madrugada. Em 3 semanas, tinham juntado 3.000 reais. Ainda faltavam 2.000. Foi quando Rodrigo apareceu. Tinha ficado sabendo da situação por Clarice. Olha, eu sei que a gente não tem muita intimidade, mas eu quero ajudar. Posso emprestar os 2.000 reais que faltam. Osvaldo ficou desconfiado. Por quê? O que você quer em troca? Nada. Só quero que meu filho tenha uma família estruturada. E vocês dois juntos é o melhor para o Gabriel. Era sincero. Rodrigo tinha mudado mesmo. Não era mais aquele covarde que tinha fugido. Estava tentando ser homem de verdade. Osvaldo aceitou, agradecido. Com os 5.000 reais em mãos, voltou para governador Valadares. Marta contou o dinheiro, conferiu tudo e, finalmente, assinou os papéis do divórcio. Dr. Messias tinha preparado tudo certinho, e em 1 semana o divórcio estava oficializado. O casamento, que tinha sido adiado por 3 semanas, finalmente pode acontecer. Foi numa tarde de sábado, na igreja matriz de Pedra Linda. Clarice usava o vestido branco que a costureira tinha feito, simples, mas bonito. Osvaldo estava de terno emprestado, mais arrumadinho, cheiroso, nervoso. Gabriel, com 3 meses, estava no colo de Joana, que era a madrinha. Rodrigo e Fernanda estavam lá também, sentados no banco da igreja, respeitosos. O padre fez a cerimônia emocionante, falou de amor, de perdão, de recomeço. Quando chegou a hora dos votos, Osvaldo segurou as mãos de Clarice e disse: "Eu prometo cuidar de você e do Gabriel pelo resto da minha vida. Prometo ser o marido e o pai que vocês merecem. Prometo nunca desistir, não importa o que aconteça." Clarice, chorando, respondeu: "Eu prometo te amar com toda a sinceridade. Prometo construir uma família de verdade com você. Prometo que você nunca mais vai estar sozinho." Quando o padre disse: "Pode beijar a noiva", a igreja inteira aplaudiu. Era uma vitória deles, mas também da comunidade inteira que tinha apoiado. A festa foi simples, no salão paroquial.
Teve comida caseira, doces, refrigerante e um forró pé de serra que tocou até tarde. Todo mundo dançou, riu, comemorou. Mas a felicidade durou pouco. 3 dias depois do casamento, chegou uma notificação. Arnaldo tinha entrado com outro processo, dessa vez pedindo a guarda compartilhada do neto. Alegava que, como avô, tinha direito de conviver com a criança e que Clarice estava impedindo isso. Ele não desiste nunca, Clarice gritou, desesperada. Osvaldo leu a notificação, a mandíbula travada. Dessa vez, a gente vai acabar com isso de uma vez por todas. Dr. Messias, quando viu o processo, teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos aceitar que o avô tenha direito de visita, mas controlado, com regras. Isso tira o argumento dele que vocês estão impedindo o contato. Mas eu não quero que meu pai veja meu filho. Eu sei, mas do ponto de vista legal, é melhor aceitar visita controlada do que brigar e parecer que você está sendo teimosa. O juiz vai ver que você está sendo razoável. Clarice concordou de má vontade. A audiência foi marcada. Dessa vez, além de Clarice e Osvaldo, Rodrigo também foi, como pai registrado de Gabriel. O menino ainda não tinha sido registrado, e isso estava trabalhando contra eles. Na audiência, o juiz, um homem diferente da vez anterior, ouviu os 2 lados. Arnaldo falou que só queria conhecer o neto, que não tinha más intenções, que como avô tinha direito. Clarice respondeu que o pai tinha a expulsado de casa grávida, que tinha tentado tirar o bebê dela, que tinha subornado assistente social. Apresentou todas as provas. O juiz analisou tudo com cuidado. No fim, deu a sentença. Senhor Arnaldo tem direito a visitas mensais, supervisionadas, num ambiente neutro. A guarda permanece com a mãe. E recomendo que as partes busquem uma reconciliação familiar, pois isso seria o melhor para a criança. Não era uma vitória completa, mas também não era derrota. Arnaldo teria que se contentar com uma visita por mês, num lugar que não era a casa dele, com alguém supervisionando. Saindo do fórum, Arnaldo parou Clarice na porta. Filha, podemos conversar? Não tenho nada para falar com o senhor. Por favor, só 5 minutos. Osvaldo ia intervir, mas Clarice fez sinal que estava tudo bem. Os 2 se afastaram um pouco. O que o senhor quer? Arnaldo, pela primeira vez desde que tudo tinha começado, parecia cansado, velho, derrotado. Eu queria te pedir desculpa. Pelo que eu fiz, pelo que eu disse, eu estava errado. Agora é fácil falar isso, né? Depois de tentar destruir minha vida. Eu sei. Eu sei que fui um péssimo pai. Eu deixei o orgulho falar mais alto que o amor. Quando você ficou grávida, só consegui pensar no que os outros iam falar, na vergonha. Não pensei em você, no que você estava passando. E agora? Por que mudou de ideia? Porque sua mãe está doente. Tem um problema no coração. O médico disse que ela não tem muito tempo. E a única coisa que ela quer antes de partir é ver você e o neto. Clarice sentiu o chão sumir. A mamãe está doente? Tá bem ruim. E ela me fez prometer que eu ia fazer as pazes com você. Disse que se eu não fizesse, ela não ia descansar em paz. As lágrimas desceram pelo rosto de Clarice. Por mais que tivesse mágoa da mãe, ainda amava ela. Eu quero ver ela. Pode ir quando quiser. Ela vai ficar muito feliz. Clarice voltou para casa com o coração apertado. Contou tudo para o Osvaldo, e ele, mesmo não gostando de Arnaldo, entendeu. Vai ver sua mãe. É importante. No fim de semana seguinte, Clarice foi para Ouro Preto. Levou Gabriel, e Osvaldo foi junto. A casa dos pais dela era grande, bonita, cheia de móveis caros, mas parecia vazia, triste. A mãe dela, Dona Irene, estava na cama, magrinha, pálida. Quando viu a filha entrar no quarto com o bebê no colo, começou a chorar. Minha menina, meu netinho. Clarice se sentou na beirada da cama, colocou Gabriel nos braços da mãe. Dona Irene segurou o bebê com carinho, fazendo aqueles barulhinhos que a avó faz.
Ele é lindo, Clarice, igualzinho você quando era bebê. Mãe, por que a senhora não me contou que estava doente? Porque tinha vergonha. Vergonha de te procurar depois de tudo que seu pai fez. Mas eu pedi para ele fazer as pazes com você. Eu não quero ir embora com essa mágoa entre a gente. A senhora não vai embora não, mãe. Vai ficar boa. Não vou não, filha. Eu sei que não vou. Mas tá tudo bem. Eu vi você, vi meu netinho. Agora posso ir tranquila. Mãe e filha conversaram a tarde toda. Clarice contou tudo o que tinha passado, e Dona Irene pediu perdão por não ter tido coragem de defendê-la. Arnaldo ficou na sala, quieto, pensando na vida. Quando Clarice foi embora no fim do dia, se sentiu mais leve. Não tinha esquecido a mágoa, mas tinha perdoado. E isso fazia diferença. 2 semanas depois, Dona Irene faleceu. Clarice foi no velório, no enterro, deu apoio para o pai. Arnaldo estava destruído. Tinha perdido a mulher e quase tinha perdido a filha por causa do orgulho dele. No enterro, ele se aproximou de Clarice de novo. Obrigado por ter vindo. Sei que não merecia. O senhor é meu pai. Mesmo com tudo que aconteceu, continua sendo. Eu posso fazer parte da vida do meu neto? De verdade dessa vez? Não para tirar ele de você, mas para ser avô mesmo? Clarice olhou para o pai, vendo um homem velho, quebrado, arrependido. Pode, mas com respeito, sem querer mandar, sem pressionar. Prometo. E ele cumpriu. Nos meses seguintes, Arnaldo mudou completamente. Visitava Gabriel uma vez por mês, sempre trazendo presentes, sempre respeitoso com Clarice e Osvaldo. Ofereceu ajuda financeira que Clarice aceitou, não por necessidade, mas por entender que era o jeito do pai demonstrar amor. A vida foi se ajeitando aos poucos. Clarice expandiu o negócio dos doces, chegou a alugar um pontinho pequeno no centro de Pedra Linda para vender. Osvaldo continuou trabalhando como caminhoneiro, mas pegava menos viagens longas, ficava mais em casa. Gabriel crescia forte e saudável. Com 1 ano de idade, já estava dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras. Chamava Osvaldo de pai e Rodrigo de Digo, que era o mais perto que conseguia falar de Rodrigo. Rodrigo continuou presente, visitando toda semana, pagando pensão certinha. Ele e Osvaldo criaram um respeito um pelo outro. Não eram amigos, mas conseguiam conviver pelo bem de Gabriel. 2 anos depois daquele resgate na tempestade, Clarice descobriu que estava grávida de novo. Dessa vez, o filho era de Osvaldo mesmo. A notícia trouxe uma felicidade imensa. Gabriel vai ter um irmãozinho, ela disse emocionada. Ou irmãzinha, Osvaldo completou sorrindo. Nasceu uma menina que recebeu o nome de Isabel. Pequenininha, de cabelo cacheado, olhos claros que nem o pai. Gabriel adorou a irmã desde o primeiro momento. Ficava o tempo todo querendo dar beijinho nela. A família tinha crescido, tinha se fortalecido. Não era uma família perfeita. Tinha 2 figuras paternas para Gabriel. Tinha avô que tinha sido vilão e virou aliado. Tinha cicatrizes do passado. Mas era uma família de verdade, construída com amor, perdão e muita luta. Osvaldo, olhando para Clarice com Isabel no colo e Gabriel brincando no chão da sala, pensou em como a vida era estranha. Ele tinha passado 15 anos sozinho nas estradas, achando que ia morrer assim, solitário. E de repente, numa noite de tempestade, tudo mudou. Salvou uma vida e, sem saber, salvou a própria vida também. Clarice pensava a mesma coisa. Tinha sido expulsa de casa, tinha passado pelo desespero de quase se afogar, tinha enfrentado processos judiciais, ameaças, dificuldades, mas tinha sobrevivido, tinha vencido e, o mais importante, tinha encontrado amor de verdade. Não aquele amor de conto de fadas, perfeito e sem problemas, mas o amor real, construído no dia a dia, nas dificuldades, nas superações. Numa tarde de domingo, a família toda estava reunida no quintal. Osvaldo assava carne na churrasqueira, Clarice preparava a salada, Gabriel corria atrás das galinhas e Isabel engatinhava pela grama. Joana estava lá, Rodrigo e Fernanda também, e até Arnaldo tinha vindo, trazendo brinquedos para os netos. Era uma cena simples,
comum. Mas para quem conhecia a história toda, era quase um milagre. Você tá feliz? Osvaldo perguntou para Clarice enquanto ela cortava tomate. Muito. E você? Nunca pensei que ia ser tão feliz. Às vezes ainda acho que é sonho. Não é sonho não. É real. É nossa vida. Ele abraçou ela por trás, deu um beijo no pescoço dela. Obrigado. Por quê? Por ter me dado uma família, por ter me mostrado que eu podia ser feliz de novo. Eu que agradeço, por ter me salvado naquela noite. Por ter ficado quando todo mundo foi embora, por ter me amado quando eu não conseguia me amar. Os dois ficaram ali, abraçados, vendo as crianças brincarem, ouvindo o riso de Joana, sentindo o cheiro da carne assando. Era felicidade simples, daquelas que não precisa de muito para existir. E enquanto o sol se punha atrás da serra, pintando o céu de laranja e rosa, Clarice pensou numa coisa. A vida tinha sido dura com ela. Tinha tirado muito, tinha machucado fundo, mas também tinha dado. Tinha dado uma segunda chance, tinha dado pessoas boas, tinha dado amor, e no fim das contas era isso que importava. Não o quanto a gente sofre, mas o quanto a gente consegue se levantar depois da queda. Não de onde a gente vem, mas para onde a gente escolhe ir. E Clarice tinha escolhido seguir em frente. Tinha escolhido perdoar, amar, reconstruir. Tinha escolhido viver. E agora, 3 anos depois daquela noite de tempestade que mudou tudo, ela finalmente podia dizer: eu sou feliz. Gabriel cresceu sabendo que tinha 2 pais, um de sangue e um de coração. E cresceu sabendo que isso não era problema, era riqueza. Mais gente para amar, mais gente para cuidar. Isabel cresceu numa família cheia de amor, cercada de pessoas que se importavam. Osvaldo descobriu que podia ser feliz, que podia ter uma família, que não precisava passar a vida inteira sozinho nas estradas. Clarice descobriu que era forte, que podia sobreviver às piores tempestades, que merecia ser amada. E Arnaldo aprendeu, tarde demais, mas aprendeu, que orgulho não vale nada perto do amor de uma filha. Anos depois, quando Gabriel já estava com 10 anos e perguntou para a mãe como ela e Osvaldo tinham se conhecido, Clarice contou a história toda. Desde a tempestade até o casamento, passando por todas as dificuldades. E você não ficou com raiva de tudo que aconteceu, mãe? Fiquei sim, filho. Fiquei muita raiva. Chorei muito, sofri muito, mas aprendi que raiva não constrói nada, só destrói. Então escolhi perdoar, escolhi seguir em frente. E o vovô Arnaldo? Ele era ruim mesmo? Ele errou muito, mas no fundo ele tinha medo. Medo do que os outros iam pensar, medo de perder o respeito. O medo faz a gente fazer coisas ruins às vezes. E o pai Rodrigo, ele também errou, mas se arrependeu e está tentando consertar até hoje. Isso que importa. E o pai Osvaldo, Clarice sorriu, olhando para o marido que dormia no sofá com Isabel no colo. Ele me salvou de todas as formas possíveis. Me salvou daquela água, mas também me salvou da tristeza, da solidão. Me mostrou que ainda existia bondade no mundo. Eu quero ser que nem ele quando crescer. Então seja. Seja um homem bom, que ajuda quem precisa, que não vira as costas para o sofrimento dos outros. Seja um homem de coração grande. Gabriel abraçou a mãe e ela sentiu que tinha feito tudo certo. Que apesar de todos os erros, todas as dificuldades, tinha conseguido criar um menino bom, de coração puro. E isso, no final das contas, era a maior vitória de todas. A história de Clarice e Osvaldo virou lenda em Pedra Linda. O povo contava nas rodas de conversa, nos forrós da praça, nas festas da igreja, a história do caminhoneiro que salvou uma mulher grávida e ganhou uma família. E toda vez que contavam, o povo suspirava, emocionado, porque no fundo, todo mundo precisa acreditar que ainda existe gente boa nesse mundo. Que ainda existe amor verdadeiro,
que ainda é possível recomeçar, não importa o quanto a vida tenha sido dura, e Clarice e Osvaldo eram a prova viva disso, que dá para sobreviver à tempestade, que dá para achar luz na escuridão, que dá para ser feliz, mesmo depois de tanto sofrimento. Só precisa ter coragem de seguir em frente, coragem de perdoar, coragem de amar de novo. E eles tiveram essa coragem e por isso venceram.